começar, primeiro sejam todos muito bem-vindos à Nova Acrópole. Tem bastante gente vindo pela primeira vez, né? Eu fiz a primeira enquete, deixa eu fazer ela de novo. Quem está vindo pela primeira vez? Muito bom, sejam todos muito bem-vindos. Espero que gostem, que a gente se veja várias vezes, né? Meu nome é Renata e hoje eu vou trabalhar com vocês o tema dos 4 temperamentos. É um tema bem interessante, vou tentar dar uma abordagem filosófica ao assunto. Vou fazer a exposição toda e aí ao final a gente abre para as perguntas, tudo bem? Então quem tiver alguma dúvida e tudo, só dá uma notadinha, no final a gente abre para as perguntas, respostas que eu puder ajudar e responder, vou ficar aqui à disposição de vocês, tá legal? Então, a nossa palestra é os 4 temperamentos e a construção de nós mesmos. Para a gente falar dos 4 temperamentos, a primeira ideia que nos surge é por que esse tipo de estudo, né? Normalmente quem vem para essa palestra gosta muito de perfis, né? Então a gente tem vários tipos de perfis. Você tem os temperamentos, tem os perfis dos signos, né? Você tem os perfis de Jung, que vai falar do introvertido, extrovertido. Então são temas que normalmente a gente gosta de verificar as características das pessoas. Tentar compreender melhor as pessoas. E isso é muito comum. A gente tem dentro da filosofia uma máxima, né, do conhece-te a ti mesmo, e o conhecer-se é um dos processos principais da filosofia. É impossível um crescimento se você não se conhece. É impossível você melhorar algo que você não conhece, a matéria-prima. Então, se eu quero me melhorar, é natural que eu tenho que conhecer a matéria-prima, que sou, no caso aqui, eu mesma. Então, eu sou a matéria-prima desse desenvolvimento. Como é que eu vou me conhecer? E a gente começa a reparar que todas as tradições trazem classificações para estudar o ser humano nessa ideia de se conhecer. E por que se conhecer é tão difícil? Porque conhecer os outros é fácil. Eu vou dar a palestra, vocês vão ver. Você vai lembrar do seu tio, meu tio é melancólico. Vai falar, meu vizinho é fleumático, total. Vai falar, meu pai é colérico, só pode. A gente vai classificar praticamente todo mundo que a gente conhece, menos a gente mesmo. Vai chegar na sede e vai falar, será que eu sou o quê? Será que eu sou assim? Será que eu sou assado? Né? Porque é muito mais fácil ver de fora. É muito mais simples alguém dizer o seu temperamento. Né, o predominante, né, porque também os temperamentos não são só um, né, o predominante. É muito mais fácil, às vezes, alguém te dizer o teu temperamento do que você identificar tudo. Porque, por experiência, a gente se identifica com o positivo de tudo. Você vai falar assim, o sanguíneo é gente boa, sou eu. Né? O melancólico é introspectivo, profundo, sou eu também. Né? A gente é tudo de bom de todos os temperamentos. Então a gente tem essa dificuldade de se ver por completo e pegar essa imagem toda. Talvez por isso, então, tenham tantos estudos também, para ajudar a gente, né, dar um pouco de ferramental para que a gente descubra as nossas características, as nossas potencialidades, os nossos pontos fracos, tudo bem? E aí a gente, através dessas ferramentas, pode começar a se conhecer. Ok? Então, eu vou tentar passar um pouquinho para vocês essas ideias, que são muito antigas, inclusive essa que a gente vai ver dos 4 temperamentos especificamente. Ela começa com Hipócrates, 460 a.C. Você vê que é um tema bem moderno, né? Na crista da onda, atualíssimo como tudo que é atemporal. Né? Tudo que é atemporal é na crista da onda, é impressionante. E ele está falando desde 460, antes de Cristo, né? Hipócrates faz um estudo que ele vai chamar o estudo dos humores corporais, tá? Humores aqui de humus, né? Quando a gente fala de humus, de algo úmido, eu estou falando de coisas líquidas, né? Molhadas. Então os humores seriam os líquidos, que você tem os fluidos que você tem no seu corpo. E ele estudava esses fluidos na ideia de trabalhar a saúde. Então, estudando o equilíbrio desses fluidos, reestabelecendo o equilíbrio desses fluidos, você
reestabeleceria a saúde física da pessoa. Então, se eu soubesse os humores que prevalecem, eu daria medicamentos que eram alimentos contrários. Então, se a doença é quente, eu dou um alimento frio. Se ela é seca, eu dou um alimento úmido. Hipócrates insistia muito que o alimento era o melhor remédio para todas as coisas. Aí ontem eu fui no Extra e eu andava por aquela ruma de congelados, não tem uma fila de congelados, lembrando da palestra, eu tentei imaginar Hipócrates, olhando para a nossa alimentação moderna. Vocês imaginam como deve ser difícil? Ela comida congelada, né? Ultraprocessada, sem energia nenhuma, né? Principalmente se ele visse o tomate do Extra, ele ia ter um chilique. Ele ia falar, não há prana nisso aqui, não tem energia nesses alimentos. Por quê? Porque ele olhava eles como medicina, como saúde, né? Como remédio. Então é uma visão realmente diferente da que a gente tem comumente hoje, onde a gente não se preocupa tanto com o que come pelas propriedades, mas mais pelo gosto, né? A gente perdeu um pouco isso, mas Hipócrates tinha essa ideia. Então, se você soubesse o humor da pessoa, você poderia achar o medicamento, o alimento que pudesse fazer com que ela voltasse a restabelecer sua saúde, tá bom? Então, a saúde é o equilíbrio desses fluidos. E por que eu estou falando deles? Porque eles vão ser a base dos temperamentos. Ele falava, então, dos humores corporais. Eu peguei uma frase explicando esses humores, que é desse livrinho aqui, que é um pérola de sabedoria chamado Como Desenvolver o Caráter, que é escrito pela diretora internacional de Nova Acrópole. Então, quem quiser, ele tem tudo que eu vou comentar na palestra hoje tem basicamente aqui nesse livrinho. E ela descreve assim, olha só que bacana. Esses sábios chegaram à conclusão de que o homem possui líquidos orgânicos fundamentais, que são a gênese e a manutenção da vida. Sangue, fleuma, bilis negra e bilis amarela. Então ele falava, você tem fluidos, líquidos, corporais, que vão dar o equilíbrio da sua saúde, vão sustentar a sua energia, vão sustentar a vida dentro do seu corpo. Aí você vai, como eu que não sou médica, né, tentar entender o que é isso. Aí você procura, sangue eu sei, sangue, beleza. Aí você vai para a bilis, aí você fala, mas não tem bilis amarela e bilis negra. E esse fleuma, que fleuma é esse? Será que é esse que a medicina fala? E aí, conversando com uma aluna nossa que é médica, ela falando que esses fluidos, eles são muito mais associados à medicina chinesa do que ocidental. Tem muito mais relações com a medicina oriental do que com a ocidental. Então, quando a gente fala de sangue, de fleuma, de bilis, a gente não está falando exatamente da mesma classificação de fluidos que a medicina ocidental faz. Tá legal? Só para deixar isso claro. Então, qual é a ideia que a gente tem? A gente tem predominâncias de alguns fluidos. E isso vai influenciar na sua saúde e vai influenciar no seu temperamento. Essa aqui é a ideia geral, ok? Então, depois de Hipócrates, depois de muito tempo, aí, em 129, a gente já está depois de Cristo na Grécia, a gente vai ter Galeno, e agora ele pega essa ideia de Hipócrates e monta os temperamentos que a gente vai ver. Então, ele é médico, ele é filósofo, e estudando esses humores corporais, ele chega a essa classificação, então, dos temperamentos que a gente vai ver agora. É importante a gente lembrar que os temperamentos, eles são algo, não é só genético, não é só genético. Você tem muita influência do meio, você tem muita influência da cultura, mas dificilmente ele vai mudar de forma substancial durante sua vida. É só você imaginar uma pessoa tímida. Normalmente ela é tímida desde pequena, né? Desde pequenininha ela é tímida. Aí ela vai crescendo, às vezes ela por algum motivo precisa falar em público, alguma coisa assim, ela aprende a se soltar um pouco. Mas se você deixar ela à vontade, ela é tímida. Ela fica na dela, ela é mais quieta. E é uma característica que ela pode ser trabalhada pela necessidade, pela vontade, mas que normalmente é a forma natural, espontânea com que a pessoa reage ao meio. E isso não vai mudando, vai melhorando, a gente vai trabalhando de acordo com a necessidade. Por isso que a gente costuma dizer que a pessoa nasce com um temperamento.
Você nasce com esse temperamento e aprende a trabalhar com ele durante a vida. Se você trabalhar direitinho, todo mundo erra seu temperamento. Mas internamente você nota. Você é uma pessoa expansiva, você até consegue ficar quieto, né? Parado, observando. Mas é um esforço. Em casa você vai ser naturalmente mais extrovertido. Ok? Então, a gente vai trabalhar com essa ideia de que tem muito de genética, tem uma carga muito forte já determinada que é influenciada pelo meio e que pode ser potencializada. Mas a gente vai ver o temperamento como uma ferramenta. Tipo assim, eu tenho um martelo, né? Eu tenho uma serra, eu tenho um prego, eu tenho uma ferramenta. O que eu posso fazer com isso? A ideia não é que um temperamento é bom ou um temperamento é ruim. Tudo depende. Tudo depende do momento e tudo depende da necessidade, né? Às vezes um conhecimento teórico é muito importante e às vezes um conhecimento prático te salva a vida. Então tudo depende muito do momento onde você está usando. E o nosso temperamento, ele vai ajudar para certas coisas e vai exigir mais trabalho para outras, né? Vai dificultar para outras. E a gente sabendo qual é o temperamento, a gente tem mais chance de superar as dificuldades. Tá legal? Então a gente vai falar dos temperamentos dentro dessa chave de Galeno, né? Que são 2 temperamentos mais extrovertidos e 2 temperamentos mais introvertidos, né? A gente tem os extrovertidos aqui, o sanguíneo e o colérico, que eles são mais, né, mais dados, mais abertos, mais visíveis, digamos assim, e o melancólico e o fleumático, que já são temperamentos mais internos, já são mais fechados, certo? Então você tem os temperamentos que, inclusive dos exemplos, né, que a gente vai dando, você vai vendo que a pessoa se expõe mais. E normalmente todo tipo de classificação vai ter isso. Vai ter esses 2, o extrovertido, né, e o introvertido, aquele para dentro. Então, para a gente começar a colocar alguma imagem, né, desses temperamentos para a gente começa com algumas relações que Galeno também colocava, Hipócrates também colocava, dos humores aqui, tá vendo os humores? Ó, sangue, bilis amarela, negra e fleuma, e os 4 elementos. Então, a doutrina dos 4 elementos ela é muito antiga dentro da filosofia grega. Né? Você tem os pré-socráticos trabalhando com os 4 elementos, onde você tem Tales, tem Parmênides, Heráclito, Anaxágoras, né? Falando da junção dos 4 elementos dentro da existência, da natureza, de todas as coisas que nós conhecemos. E é como se ele fizesse uma junção, né, disso. Você tem os 4 elementos também nos signos, não tem? Os signos de fogo, os signos de ar, de água. Você vai ter essa doutrina muito comum na Grécia Antiga e ele associa também aos temperamentos. Tá legal? Então, o sanguíneo, ele vai ter como humor o sangue e o elemento ar. E o interessante é que ele associa o sanguíneo à primavera. Aí como é a primavera? Cheia de flores. Gente, a primavera é exibida, não é? Cheia de flores, cheia de aromas, aquela coisa que te chama atenção, que você não consegue deixar de olhar para ela, né? Porque está sempre muito bonita, né? Muito presente, digamos assim. Aí a primavera ele associa com o sanguíneo, ok? O colérico vai ser elemento fogo, a bilis amarela e é o verão. Verão é o máximo, aquele apogeu, é onde você recolhe os frutos, né? É onde você consegue chegar aos objetivos, é onde você fecha um ciclo, onde você tem esse coroamento, né, do verão. Não é só você imaginar, sei lá, colhendo os pés de melão, né? Colhendo umas frutas. O melancólico, ele coloca elemento terra e a bilis negra, e associa o melancólico ao outono. Aquela coisa assim, oh meu Deus, o verão acabou. A primavera se foi, agora só essas folhas caindo pelo chão, né? Esse é o outono aí do melancólico. E por fim o fleumático, que é o inverno, onde tudo está acontecendo e você não vê nada, não é? Dizem que quanto mais forte o inverno, mais bonita a primavera, porque você nutre melhor as sementes que estão no fundo da terra. Então o inverno parece não estar acontecendo nada, né?
Aí quando de repente começa, estava acontecendo tudo e você não sabia. Essa seria mais ou menos a imagem aí do fleumático, né? Minha irmã estava conversando comigo uma vez, aí ela falou que ela mora no sul, aquele inverno mais forte, né? Aí as plantinhas todas morreram, né? Ficou só aquele toquinho assim. Aí as crianças chegaram e falaram, ai tia, a plantinha morreu. Aí ela, morreu. Eu disse, como é que tu disse que morreu? Não morreu não. Deixa achar que morreu, depois elas ficam tão felizes quando elas reparam que ela não morreu de verdade. Aí ela vai vendo a vida, né? Parece que morreu, mas não. Ela ressurge, né? No próximo ciclo ela surge de novo aí junto com a primavera. Tá bom? Então aqui é uma primeira ideia, né? Uma primeira visão para a gente ter com os temperamentos. O que é importante aqui? A gente pode associar a vida do ser humano também às fases. Então a gente quando está no início, né? Ou então com as fases do dia, você vê, por exemplo, amanhã, né? Primaveril, as coisas vindo, surgindo, né? A infância, você tem essa energia toda. Aí depois no meio-dia você tem o verão, você vai à adolescência, né, o início da vida adulta, aquele verão, todas as coisas acontecendo. Depois finalzinho da tarde, né, início da noite, daí esse outono, as coisas caindo. A gente já no final da vida madura e o inverno com a noite. E a gente colhendo os frutos de uma vida bem vivida dentro da nossa terceira idade aqui no inverno, certo? Que aqui seria a quarta, né? Você pegar os elementos é a quarta idade. Que seria o nosso inverno, tudo bem? Então, os humores, os temperamentos, eles também podem alterar de acordo com a fase da vida. Dependendo um pouquinho, você fica com mais influências também, né? Desse inverno, primavera, verão. Agora apareceu moda, né? Apareceu desfile de moda agora. Então, vamos lá, vamos começar um pouquinho pelo sanguíneo. A ideia do sanguíneo é assim. Você chega numa festa e tem uma pessoa que é o centro das atenções. Não porque ela queira, é porque ela não se aguenta. Entende? Não é que ela queira ser a atenção, ela simplesmente é. Esse é mais ou menos o sanguíneo. Conversa com todo mundo, faz aquela rodinha em volta, sabe? Está sempre bacana, conversando com as pessoas. Não tem assim? Festa não é assim? A gente até pega um drink, né? Vai lá ver o que está acontecendo. Nem conhece a pessoa, né? Mas você quer ver quem é que está falando, o que está tão interessante lá. Esse é bem o perfil do sanguíneo. Uma pessoa com muitos amigos, que conhece bastante gente, que está sempre acompanhada, uma pessoa leve, gosta das pessoas. E é bom você estar perto de pessoas que gostam de estar com pessoas, não é verdade? Coisa boa é você sentir que a pessoa gosta da nossa presença, né? Acolhedora. Esse é típico do sanguíneo, certo? Então as características ali. Espírito alegre, extrovertido, sabe se divertir, né? Até porque ele chama as pessoas para se divertirem também, né? Então a questão das festas, de sair, encontros, coisas desse tipo. É muito espontâneo, quer ser esse centro das atenções. E aqui uma característica interessante que a gente fala, ele é muito exigente com as aparências. Eu botei aqui o se vestir para a gente fixar. Mas ele é muito exigente normalmente com as aparências. Por quê? Porque ele não vai ser o centro das atenções. Então tem que estar arrumado, direitinho, de acordo, né? Saber se portar. Então é uma pessoa que ela sabe o que as situações exigem dela, digamos assim. Só que em compensação, normalmente em casa o armário é uma bagunça. Eu fico imaginando assim, o sanguíneo sofre, porque ele quer ficar todo arrumado, mas ele não sabe onde está o cinto, onde está a saia, onde está aquela calça. Deve ser uma loucura, né? O tempo que você demora. Mas por quê? Porque se preocupa muito com a aparência, mais do que com essa parte interna. Então, nem sempre o externo do sanguíneo corresponde ao interno, à vida íntima. A gente tem gratas surpresas quando a gente começa a conviver com um tipo sanguíneo, tá bom? Mas é uma pessoa que não guarda rancores, muito resiliente. Ela pode ter um acesso de fúria, dar umas 2, 3 mordidas em você e depois ela fica tranquila. Mas é tranquila mesmo, sabe? Sabe aquela pessoa sem rancor? Que vai, briga com você, depois chama para tomar uma cerveja, jogar um futebol? É ele. Isso foi um negócio de momento ali. Que é isso? Não fica assim não, bora lá. Ele faz as pazes aí muito, muito rápido, né? Como uma característica também de gostar muito de estar com as pessoas,
Qual é o natural que você imagina como um probleminha? Que ele não gosta de ficar sozinho, não gosta de ficar só. E isso dá um certo problema, porque às vezes a gente precisa ficar sozinho. Às vezes a gente precisa curtir uma solidão, né? A gente precisa estar com os nossos próprios pensamentos, analisar nossas ações. E muitas vezes para isso a gente precisa estar sozinho. Para o sanguíneo é muito difícil, porque ele não quer, ele quer estar junto com todo mundo. Então ele evita esses momentos de solidão, o que pode fazer com que algumas experiências não se processem tão rápido, né? Porque ele não para sintetizar as coisas. Tudo bem? Então aqui uma geral dele, deixa eu ver. Ah, sim. Uma pessoa extremamente sanguínea é o Bolt, né? Vocês viram o Bolt na Olimpíada? Ele é extremamente sanguíneo, sabe se vender, né? Aquele negócio simpático, tira foto com todo mundo. A pessoa fala, não é que ele é marqueteiro. Eu disse, mas eu conheço um monte de gente que gostaria de ser assim e não consegue, né? Fazer um marketing bom desse jeito. E eu vou contar uma historinha, né? Mais ou menos do sanguíneo, para vocês colocarem um pouco na cabeça. Eu conheci uma moça que ela trabalhava com organização, né? Personal organizer. Tem personal para tudo hoje, né? Eu vou contar a história dela. Se ela um dia ver essa palestra, ela vai saber que é ela, mas eu não vou dizer o nome, tá? Ela disse que ela resolveu cuidar de organização, de ambientes e tudo, porque ela era muito desorganizada e perdia muita coisa. Aí teve um dia na vida dela que ela resolveu se organizar. Ela era madrinha de uma criança e a mãe da criança chamou ela para a festa, né? E ainda falou assim, você é tão simpática, tão alegre, você conversa com todo mundo, você tem papo para tudo, né? Típico ali do sanguíneo. Todo mundo gosta de conversar com você. Vai na festa dele e me ajuda, porque a gente só pensa nas crianças, os adultos, né, ficam lá jogados. De repente você podia me ajudar a conversar com todo mundo. Está aqui o convite da festa. Ela olhou, sabia o lugar, viu a data, a hora, beleza, não, eu vou. Pode contar comigo que eu estou lá. Aí, quando ela chega na festa, ela já chega rápido, né, assim, meio em cima da hora. Não tinha achado o convite, então teve uma certa dificuldade ali para chegar no lugar, né, que tinha um mapinha e tal. Chegou um pouco atrasada, deu presente ali na entrada e saiu conversando com todo mundo. E você, saiu conversando de mesa em mesa, e disse que quando ela chega no final do salão, tem um mural de fotos do aniversariante. Aí quando ela chega no final, ela leva um choque, ela olha assim, quem é essa criança? Ela estava na festa errada, porque ela perdeu o convite, né, desorganização, e perdeu o convite e errou o dia. A festa dela era no dia seguinte. E ela saiu conversando com todo mundo na festa errada. Típico de você não precisa saber quem é, o que é conversa com Deus e o mundo. Tá bom? Típico aí de sanguíneo, tá legal? Mas ela se saiu muito bem. Ela disse que o único problema que ela teve de fato foi pegar de volta o presente na entrada. Já falou, presente eu quero, porque eu vou ter que, né, amanhã eu tenho que entregar para o menino, eu quero presente de volta. Aquela foi que deu mais trabalho ali para ela. Então o sanguíneo, né, é o primeiro extrovertido. Agora o colérico, né? O colérico, ele tem umas características interessantes, que são todas, a maioria delas relacionadas à liderança. O colérico é um bom líder. É porque a gente tem uma associação errada com o nome, né? Que a gente acha que o colérico é nervoso, grita e tal. Não é. Ele faz isso também. Também. Mas não é só isso que ele faz, certo? As características são muito de liderança. Por quê? Porque ele gosta muito de atividade. É aquela pessoa que vai ficar o tempo todo te enchendo o saco com um plano. Cara, vamos fazer isso, vai dar certo. Olha só que oportunidade bacana se a gente for e junta aqui, bora lá, a gente junta os 5, abre aquele negócio. A pessoa sempre tem uma ideia, por exemplo, não consegue ficar parada. Minha tia dizia que sentou no formigueiro, né? Não consegue ficar parada, porque sempre tem alguma boa oportunidade que ela não quer perder e que ela vai tentar levar as pessoas, né, para realizar junto com ela. Daí a questão da liderança, né, que surge com o colérico. Ele se estimula com as adversidades, o que também é muito bom. Não depende do meio, não depende da opinião das pessoas, lá como sanguíneo. Então ele é muito independente, né? Consegue passar por cima das coisas sem muito problema. O que às vezes faz ele passar por cima das pessoas.
Ele está tão focado assim nesse objetivo, nessa meta, que às vezes ele não leva muito em consideração o que as pessoas estão sentindo, as dificuldades que elas têm. Então, às vezes, ele pode ser meio tratorzinho, né? Passar por cima das pessoas. Não expressa muito os seus sentimentos. É uma pessoa que normalmente está mais preocupada em atingir os objetivos do que dar vazão para os seus sentimentos. E é muito otimista porque vê oportunidade em tudo. Só que às vezes é otimista demais, né? Otimista demais. Chega a não ver os problemas. Tudo é uma oportunidade tão grande que às vezes mede mal os riscos. Não consegue enxergar direito que aquilo é arriscado. Aí não se prepara muito bem. Aí pode dar algum tipo de problema aí. Mas, em geral, é uma pessoa que realiza muitas coisas, ok? O colérico, eu coloquei aqui pra gente um exemplo que a maioria do pessoal gosta, é o Bernardinho, do vôlei. Bernardinho do vôlei. Ele é bem o tipo colérico. Todo mundo adora ele, mas você já viu ele lá no campo? As fotos dele, é tudo ele gritando. Acho que ele deu uma melhora agora. Deve ser porque ele está entrando no inverno. É porque ele está entrando no inverno. Aí a pessoa já vai dando uma controlada nas problemáticas do seu temperamento, mesmo experiência, né? Experiência, claro. Mas o estilão dele, né, é todo colérico mesmo. Um líder muito forte, né? Se arruma bem com as adversidades e tem uma carreira fantástica, né? Um outro tipo colérico, né, que é histórico, que é interessante, eu não sei se toda a história dele a gente pode falar, mas essa história específica ela é bem colérica, que é Júlio César, né, um imperador romano, um grande líder. E contam que quando ele foi se enfrentar com os germanos pela primeira vez, deu um probleminha, porque o romano é 1,70 m mais ou menos, né? O germano daquela época ainda era maior. Eu tenho 80, 1,90, então pega uns 2 metros, assim. Então, quando os romanos foram enfrentar os germanos pela primeira vez ali na fronteira, diz que foi um negócio meio assustador, né? Um bando de romanos, porque eram grandes, né? Aquela coisa meio bárbara, né? Onde eles vinham gritando e tal, não tinham aquela formação romana, metódica. E aí os romanos começaram a ir embora. E aí diz que Júlio César, num acesso de não sei o que, de desespero, talvez de fúria ou de lucidez, pegou a bandeira de Roma, né, os estandartes de Roma, e saiu na frente do inimigo. Ele saiu sozinho, todo mundo recuando, e Júlio César indo sozinho em direção ao inimigo, segurando o estandarte de Roma. Aí o pessoal, não, o general morrer sozinho não pode não, pega mal pra caramba, vou junto. E aí eles tiveram uma grande reviravolta, né, e conseguiram ganhar aquela batalha. É típico do colérico, né, tudo contra, toda a adversidade vindo. Qualquer um já tinha fugido, o pessoal estava fugindo mesmo, né? O sanguíneo já devia estar contando a história para a família há muito tempo. E ele lá, não, vamos, bora! E vai com seus estandartes e ganha a batalha. Tá? Então, e uma meta muito clara, né? E os outros que estavam com medo? Que medo o quê, né? Essa coisa de passar por cima, né? Que isso lá é hora de ter medo, né? Se tiver medo aqui vai morrer todo mundo. Aí consegue levar as pessoas. Né? Por isso que muitos líderes que a gente tem, que fazem esses tipos de feito, a maioria deles tem esse perfil colérico, ok? Então esses são os dois extrovertidos, mais externos. Vamos ver agora os introvertidos. Vou começar aqui pelo melancólico. O melancólico, assim como o colérico, ele tem um certo estigma, né? Colérico de raiva e o melancólico de melancólico, né? Aquela, ai meu Deus e tal. Porque o sanguíneo e o fleumático a gente não associa nada, né? A gente não tem associação com o nome, então fica mais fácil. Então o melancólico, realmente ele é melancólico. Fiz essa introdução, mas ele de fato é uma pessoa melancólica, certo? Só que ele tem um lado extremamente positivo, ele tem essa melancolia do remoer um pouco as coisas, mas ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele analisa muito as coisas,
talvez por isso ele se torne às vezes remoendo, né? De tanto analisar, ver os detalhes, observar as coisas. Gosta muito da arte, extremamente sensível, né? Não susceptível exatamente, mas muito sensível à arte, à beleza, metódico. Uma pessoa que muitas vezes vai escolher profissões onde a pessoa se sacrifica muito. Porque tem profissões que você não precisa se sacrificar tanto, né? E tem profissões que se você não der a corpo e a alma e tudo que você tem, o negócio não funciona. Então ele tende, essa coisa melancólica, ele tende a se sacrificar pelos demais, certo? Então torna às vezes muito pesado o trabalho. E às vezes larga as coisas pela metade, justamente por esse aspecto melancólico. O negócio vai ficando difícil, uma hora larga, né? Simplesmente deixa o trabalho. E ele pode ser muito temperamental, que é onde fica o suscetível. Sabe aquela coisa que você fala, oi, tudo bom? Aí de repente a pessoa escorraça com você não sabe de onde é que aquilo veio. Mas é uma coisa dela, né? Assim, desculpa, eu nasci. Ó, só, que azar que eu dei, né? Nasci. Aí a pessoa, porque tem, né, uns rompantes, às vezes, temperamentais, porque ele vai muito com o seu estado de ânimo, né? Ele fica muito transparente nesse sentido. Melancólico você nota mais, certo? É um temperamento muito rico, extremamente rico, mais difícil de fazer amizade, justamente, né, por ser muito analítico, ele pode se tornar muito pessimista, aonde o outro só vê oportunidade, o outro só vê problema, identifica muito, né, essa problemática toda, e muito crítico. Uma pessoa às vezes difícil de conviver porque a pessoa analisa, vê os problemas, vê os obstáculos, é sensível, é metódico, é persistente. Junta isso tudo agora. A pessoa é perfeita para determinados trabalhos, né? Só que esse criticismo, né? essa tendência de ver os problemas das coisas e das pessoas, torna a convivência mais difícil. Então essa sensibilidade para a arte acaba tornando um mundo também muito dele, né? Mais fechado, menos pessoas, mas muito profundo, pela sensibilidade natural que a pessoa tem. Então se você juntar um melancólico, que é mais pessimista, vê os problemas e os obstáculos, né? Com um colérico, que é totalmente otimista, a coisa tem chance de dar certo. Porque um vê problema e o outro vê solução, né? Ele vai virar, mas e tal, não tem recurso. Aí a gente arruma assim, assim, assim. Mas o pessoal não sabe fazer. A gente vai, treina, chama fulano e tal. Mas e não sei o quê. Aí fala, não quero. Não, aí tá bom. Mas um vai vendo o problema, a dificuldade, o outro vai resolvendo. Nota como se complementam bem? Certo? Se ajudam. Porque só o otimista também, às vezes, você pode se dar muito mal. E só o pessimista, você pode não sair do lugar. Ok? Como melancólico, eu escolhi, aí é mais uma coisa minha, porque é um melancólico muito bacana, um perfil tipo um Leonardo da Vinci, um Rafael de Sanzio, né? Artista, extremamente sensível. Porque Leonardo da Vinci ninguém consegue rebater, entendeu? Por isso que eu peguei ele. Né? Extremamente sensível, sensibilidade para a arte, para o belo, extremamente analítico, né? Se você vê os estudos dele sobre a botânica, sobre o voo, né? Que ele era fascinado ali com o voo, e extremamente temperamental. Diz que ele ia, por exemplo, ele deixava muita coisa pela metade. Muitas pinturas dele ele deixou pela metade. Muitos projetos ele não acabou. O pessoal dizia assim, é como se ele enxergasse o negócio pronto, e aí não tem mais gosto de fazer. Sabe assim, meio que perdeu a graça, agora eu não quero continuar mais não. Ia largando, as coisas, deu um monte de problema. Pra vocês terem ideia, quando ele foi pintar a Santa Ceia, o pessoal não queria. O pessoal só mandava lá pintar a Santa Ceia e tal. Aí era um local religioso, não lembro agora qual a linha, e era justamente no refeitório que ele ia pintar a Santa Ceia. Aí o pessoal virou e falou assim, pelo amor de Deus, manda outro. O Da Vinci não. Aí eu, mas por que ele pinta tão direitinho? Ele demora demais.
Onde é que a gente vai comer enquanto ele fizer os negócios? Você come ali, ó, rapidinho isso daqui. Daqui a pouco ele acaba. Demorou 4 anos, foi super rápido. O pessoal comendo lá de fora, né? Na Itália, aquele frio de lascar no inverno, né? Sopinha fria ali, porque não tinha aonde comer. E uma pessoa assim, diz que ele às vezes passava horas, dias sem fazer nada, observando as pessoas para pegar fisionomias e tal. Aí ele entrava, fazia uma pincelada assim, na sobrancelha de Judas. Aí ia embora. Mais uma semana, 2 e tal. Aí depois ele voltava, passava semanas sem sair do lugar, sem comer, sem nada, em cima, trabalhando com você. Meu Deus, agora anda, né? Aí ele parava de novo. Então você vê que tem esse sobe e desce, né? E uma pessoa de uma vida interior riquíssima, riquíssima, né? Então é um perfil positivo, digamos assim. Várias características do melancólico que tornam um gênio, né? Eu costumo brincar muito com os alunos, falando, você vê o temperamental, se você vê Caras da época, né? Revista Caras, cheia de fofoca, você fala, Da Vinci e Michelangelo brigam nas ruas de Florença novamente. Polícia chamada para separar briga de bar, né? Quem era? Era o Leonardo da Vinci e Michelangelo. Os dois viviam brigando mesmo. Mas isso é uma história à parte, né? Depois a gente faz uma outra palestra só sobre os dois aí, ok? Assim, e o melancólico também é mais egocêntrico e acaba, talvez por ser muito crítico, um perfil mais vingativo. Que a vingança é um prato que se come frio, né? O outro, o sanguíneo, esquece, tá nem aí, né? O outro fica lá de butuca, remoendo. Ai, meu Deus. É o botão do celular, ó, caso certo. O outro fica lá remoendo, né? O sanguíneo esquece, vai, né? Grita, tal, não sei o que, esquece o negócio. O melancólico fica lá, com aquele, né? Esperando o momento. E por fim, o fleumático, ok? O fleumático. Fleumático muita gente descreve com uma palavrinha que é o indiferente. É muito pesado você dizer que a pessoa é indiferente, mas por quê? Uma das maiores características do fleumático é que o mundo está caindo, você não sabe o que ele está pensando. Pegou fogo, ele olha assim, fogo, né? Ele pensa muito nas coisas, ele está sempre bem, é aquele tipo boa praça. Está sempre bem, sempre conversando lá com todo mundo. Não necessariamente que nem o sanguíneo, que é o centro das atenções, né? Mas sempre que você chega nele, ele está ali na boa, uma pessoa bacana ali de você conviver. Só que você não sabe o que está acontecendo com ele. Dentro pode estar acontecendo coisas assim, fabulosas. Ou ele pode estar morrendo de raiva, você não tem a mínima ideia. Porque é esse temperamento, entre aspas, indiferente, né? Que a gente relaciona com fleumático. Fazendo as pesquisas, eu vi uma imagem que eu achei interessante, que é o cara numa cadeira dessas de trabalho, com a mão para trás, assim, pé para cima, bem em casa. É o fleumático, está lá, se observando, vendo as coisas, tá? Então, tranquilo, sereno, paciente, bom coração, gosta das coisas boas da vida, deve ser uma excelente pessoa para tomar um vinho, né? Comer um queijo, uma boa comida, um bom lugar, um lugar bonito, né? A pessoa, eu admiro. Se tiver algum fleumático aí, pode me chamar, tá? Não tem problema não, a gente aceita, né? Um bom vinho aí, as boas coisas da vida. Experimenta coisas muito internas, né? Emoções muito fortes internas, até porque não exterioriza tanto. Gosta das pessoas, tem um humor natural. Sabe aquela pessoa que conta a piada e fica séria e você fica, meu Deus do céu, é para rir. Aí você fala, aí tem uma hora que você pergunta assim, é sério? É isso mesmo? Ah, que é isso, estou brincando com você, né? Você não sabe, mas é um humor natural muito espontâneo, assim. Uma pessoa muito, muito agradável de lidar, certo? Diplomático, meticuloso. E o diplomático é interessante porque ele consegue... A teimosia dele ninguém percebe. Porque ele é tão diplomático nas coisas que nem nota que ele está teimando, né? Porque um colérico teimando, você nota rapidinho. Você fala, não, né? Não, e tal, você nota rapidinho. O fleumático, você notar, que ele te enrola todinho. Porque tem essa capacidade de expor as coisas de um jeito, de outro, e tem tanto. Por quê? Porque ele é tranquilo, ele não tem tanta pressa.
Sabe aquela paciência, assim, que o colérico não tem, que para o melancólico é um problema? Para o fleumático é quase uma estratégia, né? Uma arma aí. E ele é muito confiável porque é organizado, né? Se prepara bem para as situações, não vai chegar numa reunião sem ter preparado antes, não chega atrasado. Normalmente é uma pessoa que sempre chega antes, porque não gosta dessa correria, né? Que a vida do atrasado, gente, é um inferno, né? Não? É tudo fora do tempo. O fleumático, ele não gosta tanto disso, porque como é que você vai apreciar um bom vinho com pressa? Né? Como é que você vai apreciar as coisas boas se você estiver apressado, estressado? Então ele se organiza aí mais, né? E quando precisa, é um excelente líder. Não é uma pessoa como o colérico, que se coloca à frente, né, na primeira oportunidade, mas se a vida chama a pessoa, ele assume bem liderança. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com áreas um pouco complicadas, por exemplo, segurança armada. Conheci uma pessoa que trabalhava com isso. Se você vê o perfil dela, você acha que não está acontecendo nada. Às vezes, mas você é diretor, é empresa de segurança mesmo, com essa cara, mas você não está nem preocupado. Porque, gente, segurança, né, é muito difícil. Morre gente, né, tem família, tem situações complicadíssimas. Aí o cara está lá, parece que não está acontecendo nada. Mas, em compensação, vê as coisas com uma clareza, toma decisões, às vezes, muito difíceis. Então, às vezes, locais muito tensos, assim, coisas muito difíceis, esse temperamento ele se dá bem. Porque ele consegue essa paciência, esse bom humor, essa distância um pouco, né? Não se deixa levar tanto. E você não sabe, você olha para a cara da pessoa, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Como fleumático, eu conversei com alguns outros professores aí do curso de filosofia e a gente escolheu Kant, né? Que inclusive é um dos filósofos que a gente estuda dentro do curso de filosofia. É uma das matérias, né, que a gente estuda no curso de ética. Porque Kant, quem conhece um pouquinho da história dele, ele entra para a história como uma pessoa muito, entre aspas, carrancuda, porque é uma obra densa, aquela obra difícil. O pessoal diz que Kant você tem que ler em alemão, porque senão não dá para entender, e você fica com aquela cara assim de que, meu Deus, mas é uma obra muito profunda, extremamente profunda. E por outro lado, Kant era extremamente metódico e muito querido pelos seus alunos. Você lendo a obra dele, você não diz que ele era um professor bacana. Entende? Diz que os alunos adoravam as aulas de Kant. Se batiam para chegar lá. Por quê? Porque era uma pessoa muito bacana, muito boa praça, dava umas aulas muito legais. E a história que a gente sempre conta, né? Quem vier fazer o curso vai com certeza escutar essa história, da pontualidade de Kant. Era uma pessoa extremamente metódica com todas as coisas, né? Inclusive tinha muito problema de saúde, então teve que desenvolver uma disciplina muito grande por conta dos seus problemas de saúde. E disse que todo dia ele pegava o mesmo caminho para ir para a universidade dar aula. E era, suponha, 8 horas da manhã ele sempre saía de casa. Então todo dia, 8 horas da manhã ele saía de casa. Aí 8h05 ele estava na frente da padaria, 8h08 na frente da farmácia, 8h10 na frente de não sei de onde, até chegar na universidade. Aí quando o Kant passava, a galera arrumava o relógio. O relógio está errado, porque a Kant passou, atrasou aqui, ó, deixa eu arrumar. O pessoal confiava mais em Kant passando do que no relógio. Aí o pessoal, não sei se é sério, né, mas disse que no dia que Kant atrasou, né, o relógio da cidade inteira ficou errado. Porque ele era tão certo nessas coisas, tão responsável, que o pessoal pegava mais a disciplina dele, né, do que o próprio relógio. Totalmente confiável, ok? Deixa eu ver aqui. Boa praça. Sim, às vezes pode ser uma pessoa lenta, porque analisa muito, né? Analisa muito as coisas também. E aí, teimoso e diplomático. Eu estou tentando aprender essa coisa, né? Já que teimoso e diplomático ninguém nota, né? Os coléricos, sanguíneos podem aprender também essa estratégia, certo? Então, aqui a gente tem os 4 temperamentos, tudo bem? 2 externos, 2 mais internos, com suas características. Conseguiram classificar a família inteira? Deu? As sogras, as noras, os vizinhos, todo mundo classificado, né? Você vê como é fácil a gente ver o do outro? Não é? E da gente?
Eu acho que não é que a gente tem as virtudes de todos eles? Porque a gente também não é um temperamento fechado. A gente tem um temperamento predominante, tudo bem? Mas não é um temperamento fechado. Então você pode ter características de 2, você pode com o tempo desenvolver outras, mas normalmente você vai ter um predominante. Se você está com dúvida, pergunta para quem te conhece. Explica mais ou menos assim, aí fala com sua esposa, com sua mãe, com seu pai, seu filho. Os filhos são bons para isso também, mas na hora, né? Agora, o que eu queria comentar com vocês? O que a gente faz com esse conhecimento? Porque é um jogo bacana você ir identificando. Assim como é dos signos, né? Como eu comentei no início, assim como é das personalidades lá de Jung, é um jogo bacana. Agora, o que a gente quer quando procura esse tipo de conhecimento? Se conhecer para potencializar. Então, não tem um temperamento bom ou um temperamento ruim, isso não existe. A natureza não trabalha assim. Segundo as tradições, a natureza trabalha com o necessário. Então, dentro do que a gente tem de temperamento, a gente tem todas as ferramentas para atingir os objetivos que a gente quer. Você não pode imaginar ou se justificar por causa do temperamento. Porque acontece muito. Você chega aqui no cafezinho e a pessoa fala, agora eu sei porque que eu não fiz aquele projeto. É porque eu sou tal temperamento. Agora eu sei porque que tal coisa não funcionou. Não, porque o meu temperamento é assim. Nunca imagine dessa forma. O temperamento sempre pode ser utilizado de forma positiva. E a isso a gente chama esse tempero do temperamento, essa arrumação dos nossos temperamentos, a gente chama de formação do caráter. Okay? Aqui eu estou resgatando uma concepção que a gente também analisa dentro da perspectiva da filosofia maneira clássica. Tá? Lembra que eu falei com vocês que a gente começa com temperamento, tem influências do meio e tal, mas que provavelmente você vai ter o mesmo temperamento, aquelas características durante a vida toda. Como é que eu aprendo a lidar com isso? Aí vem a formação do caráter, aí vem a educação, aí vem você trabalhar com aquilo que você tem para ser um bom ser humano, para ser um bom cidadão, para ser um bom pai, para ser um bom filósofo, para você fazer as coisas bem. Aí vem a formação do caráter, que talvez seja uma das coisas que nos faltam muito. A gente se justifica muito em cima do temperamento e a gente põe muito pouca vontade em cima do temperamento para chegar onde precisa. Para a gente saber o que é um caráter bem formado e um caráter mal formado, porque eu não vou falar de mau caráter em relação a valores, tá? Dentro de filosofia a gente pode fazer uma outra separação. Eu vou falar em termos de um caráter bem formado ou mal formado. Caráter bem formado é assim, bora fazer tal coisa? Vamos. E a sua personalidade, seu corpo, sua disposição te ajuda a fazer aquilo. O que é um caráter mal formado? Vamos fazer tal coisa? Não sei, mas tem que ser nessa hora. Não dá para ser um pouquinho depois, não? Mas tem que ser nesse dia. Será que vem um monte de problema? Entende? Vem um monte de dificuldade. Ah, porque se for assim, aí não dá, porque é tal coisa. Aí eu vou estudar, aí tem barulho, não tem luz, não tem não sei o quê. Então o caráter está mal formado numa ideia de que ele não te ajuda, você não está sabendo usar suas características para fazer o que você precisa. Porque tem coisas na vida que a gente pode não fazer mesmo, não tem problema nenhum, mas tem outras que não dá. Tem outras que você tem que fazer, e aí? Se o seu caráter não ajudar, entende? Porque nas que você pode não fazer é uma escolha, tudo bem, mas tem outras que não tem como. Nem sempre a vida dá essa opção. E aí se a gente tem um caráter mal formado, a gente não sabe lidar com temperamento. Isso dificulta muito, a pessoa fica muito refém do seu próprio temperamento. A pessoa é mais estourada e tem que negociar alguma coisa, sei lá, com os pais, tem que negociar alguma coisa no trabalho e é estourada, já viu? O problema. O pessoal que joga futebol faz isso muito bem. O cara é bom, mas é estourado. Como é que eles jogam? Eles marcam o cara, não é? Eles marcam, eles empurram, eles chegam lá, sua mãe, que não sei o quê. Por quê? Porque o cara é estourado. Caráter mal formado não se segura. Uma hora vai estourar, levar um cartão vermelho e vai-se embora. Ou sou só eu que acho que eles fazem isso? Não é assim que faz? Você nota que eles estão pegando no temperamento do estourado para prejudicar ele. Por quê? Porque ele não controla.
Então a gente não pode deixar isso acontecer com a gente, né? A ideia seria que a gente soubesse dos defeitos, dos problemas, para meio que blindar ou saber lidar com eles para que eles não prejudiquem e potencializar as coisas que a gente tem de positivo. Escolhendo atividades, projetos onde as nossas coisas positivas também vão ser melhor utilizadas. E aí você formaria o seu caráter usando o seu temperamento. Tudo bem? Só tem mais um detalhe aqui que eu queria fechar com vocês. Eu tenho um bom caráter, mas eu posso ser ladrão. Vocês já viram, lembra que em Fortaleza teve uma vez, fizeram até um filme sobre um assalto que eles fizeram do Banco Central? Gente, aquilo é uma forma, o cara domina o temperamento perfeitamente. Você já viu o tamanho do buraquinho que eles fizeram? O controle de ansiedade, a paciência do cidadão, dias a fio, né? Fazendo aquele túnelzinho, levando os negócios sem ninguém notar. O cara chegou onde ele quis, ele domou o temperamento, né? Nesse ponto eu poderia dizer que ele sabe dos seus pontos positivos e negativos. Só que o sentido que o cidadão escolheu foi muito ruim. Então não é só conhecer o temperamento, não é só formar o caráter. Aí vem o pulo do gato, porque obviamente estamos numa escola de filosofia. Aí vem o pulo do gato. Você nasce com temperamento, você forma seu caráter e agora você põe isso à disposição, você põe isso num sentido. Você tem que dar um sentido a esse seu temperamento e a esse seu caráter. Senão você vai virar uma pessoa muito, talvez, competente, muito eficiente, mas não necessariamente feliz, realizada, plena. E hoje em dia, infelizmente, é muito grande o número de pessoas que diz que a vida não tem sentido. Mas você fala, meu Deus, o negócio não está batendo aqui, porque ela tem tudo. Você olha, parece uma pessoa feliz, né? Socialmente, familiarmente, uma pessoa às vezes amada, muitos amigos, a gente fica meio sem entender o que está acontecendo. Às vezes nos falta sentido, nos falta o porquê ou para que isso tudo. Então, para que eu vou cuidar do meu temperamento? Por que eu vou formar meu caráter? Por que eu quero me conhecer? Qual é o sentido que eu vou dar para isso tudo? Como é que eu vou fazer com que eu seja um ser humano pleno a partir dessas ferramentas que eu tenho? Essa sempre foi a pergunta daqueles que entram na filosofia. Porque a filosofia é que vai dar as respostas para que a gente encontre esse direcionamento. As pessoas às vezes falam que filosofia é difícil e que tem uns assuntos muito assim, né, sem pé nem cabeça. A maioria das obras, todo filósofo vai falar sobre a felicidade. Ou vocês acham que é um tema que não é prático? A justiça, vocês acham que a justiça é um tema útil? Será? Né? Platão tem uma obra inteirinha que a gente estuda falando sobre o quê? Sobre a justiça. Ele vai falar sobre o que é o ser humano e por que o ser humano existe, onde ele pode se realizar como ser humano. A primeira pergunta é a diferença entre o homem e o animal. Todo filósofo dá uma teoria, pensa sobre isso. A filosofia, ela dá respostas para essas perguntas tão importantes na vida da gente. Porque muitas pessoas já pensaram sobre isso. A gente está estudando Hipócrates aqui, Galeno, a gente está falando 2000 anos. Quantas pessoas de lá até aqui já não estudaram isso? É um tema extremamente importante. Muitas pessoas já pensaram muita coisa importante. Então o que a gente sugere? Vamos começar deles e a partir deles vamos tirar as nossas respostas, vamos tirar as nossas próprias conclusões. A gente não precisa sair do zero, a gente pode ganhar muito tempo estudando filosofia, ok? Por isso, obviamente, que eu faço convite para todo mundo vir conhecer nosso curso de filosofia, segunda-feira, dia 31/10, com a super promoção aí que a Raquel comentou no início do curso, né, no início da palestra. Para mim, essa última parte ela é até mais importante do que os temperamentos em si. Porque o temperamento você vai ter várias formas de estudar. Conheço pessoas que estudaram temperamento porque eram líderes, chefes e tinham que lidar com os funcionários. Professores que queriam lidar com os alunos, pais com os filhos. Esse talvez não seja o mais bacana da aplicação disso. Esses conhecimentos todos, a melhor aplicação vai ser dentro da gente. E depois de aplicada essa ferramenta potente que é o ser humano, com tudo que ele pode fazer, a gente aprender a direcionar para um lugar bacana.
certo? E aí a filosofia ajuda a gente a direcionar, a escolher e entender como é que a gente utiliza tudo isso para se tornar um ser humano pleno, ok?